A primeira e mais importante coisa seria essa guerra tarifária e a guerra econômica entre os Estados Unidos e a China, já que você está na China. O que eles acham dos Estados Unidos neste momento? E sabemos que os especialistas chineses estão falando diretamente com os Estados Unidos. Eles estão dizendo que não importa o que vocês façam, nós iremos até o fim para lutar com vocês. Como é estar na China? Eu experimentei Edma na minha primeira coluna, que saiu ontem no meio da noite na Rússia, na verdade. Então, eu nem sei mais o cronograma. Mas nas últimas horas minha primeira coluna está tentando responder exatamente à sua pergunta e o clima na China é de resistência desafiadora. Não vamos mais tolerar bullying. O século da humilhação já faz muito tempo. Ele nunca mais voltará e, especialmente não do Império Britânico desta vez. Esses bárbaros sanguinários estão chamando abertamente os americanos de bárbaros. Não apenas taxistas, mas diplomatas de alto escalão e alguns dos melhores analistas políticos da China. Então, minha experiência em Xangai antes de vir para cá foi ótima para todos vocês, nosso público. Estou em Hong Kong agora, mas depois de passar mais de uma semana em Xangai e ser bombardeado com informações das melhores fontes acadêmicas possíveis, da FAN e University, especialmente em termos de mídia, como o Guanxia, que é o melhor site de análise de notícias da China. Visitei-os, conheci o novo editor, tivemos uma sessão juntos, eles me entrevistaram, almoçamos juntos e acompanhamos um dos melhores podcasts deles juntos, o que foi simplesmente fantástico. Eu coloco um link para ele na minha coluna e no meu blog de empresários. Xangai, como muitos de vocês sabem, não é apenas a capital cultural da China, mas também a capital empresarial e comercial da China. Comércio, mas não o único. Como todos vocês sabem, adivinhe o que está acontecendo na casa dos meus vizinhos aqui no norte, a uma distância que eu diria de 35 a 40 minutos de trem de alta velocidade. De onde estou agora, a Feira de Cantão em Guangzhou, na província de Guangdong, que faz fronteira, é claro, com Hong Kong. 60 mil comerciantes, produtores e fabricantes se reúnem em um salão espacial absolutamente gigantesco. E adivinha quem está lá? Compradores da Nima de mais de 200 países. Isto é o que chamamos de arte da verdadeira arte do negócio. É um lugar como esta, a Feira de Cantão, onde pessoas do mundo inteiro vão para comprar todos os produtos manufaturados feitos na China, toda a tecnologia agora feita na China. Eles estão vendendo muita tecnologia, eles estão vendendo robôs em todo lugar. É incrível, você tem metade do sentido de que eles estão vendendo robôs, por exemplo. Inteligência artificial em todo lugar, e é isso. Então não é de se admirar que muitos chineses, e quando digo muitos, quero dizer centenas de milhões, eles estão dizendo, adivinhem quem está no comando agora, nós estamos no comando, e eles estão no comando da feira comercial em todo o mundo, e agora, o que é muito importante, todas essas conversas em Xangai, mais ou menos, eles sempre iam ao ponto de vista, ao mesmo ponto e à mesma estrutura, e quase uma espécie de consenso, mas não vindo da conversa. Não, por exemplo, não falei com nenhuma autoridade na China. Eu falei. Não falei com nenhum representante do Ministério das Relações Exteriores, é claro. Nós os lemos todos os dias. Eu era as pessoas na Guanxia que é excelente e a academia chinesa que tem uma conexão direta com a Guanxia, eles não se enquadram como independentes, eles não são privados porque, claro, sistema de mídia na China, eles ficam de olho em tudo como todos vocês, sabem, Nima e muitos do nosso público, mas eles têm uma margem de manobra e uma medida de independência que oficiais de mídia social, por exemplo o Global Times, eles não. Tem o antigo editor do Global Times, agora ele é o editor do Guanxia. Conheci você, cara maravilhoso com enorme
experiência e agora ele se sente ótimo porque mesmo com o Global Times ele tinha algumas restrições. Agora com o Guanxia ele pode publicar o que quiser e a grande coisa sobre o Guanxia é que eles publicam, digamos, acadêmicos hereges, diferentes pontos de vista acadêmicos diferentes das melhores universidades da China, muito críticos não só do Ocidente, mas também críticos do que pode ser melhorado dentro da China, que é a mesma mentalidade de negação de atravessar o rio enquanto enche as pedras e aprende com seus erros, e os chineses estão sempre se aperfeiçoando e aprendendo com seus erros. E uma coisa em termos de um erro enorme que eles nunca reproduzirão é deixar de lado a última rodada do que está sendo interpretado por toda a China como extremo desrespeito ao povo chinês, ao Estado civilizacional chinês, ao sistema de relações internacionais, ao sistema de relações comerciais internacionais e às regras básicas da diplomacia. Eles estão muito bravos. Nima, e eu nunca vi isso assim na minha frente, você sabe, e manifestado em todos os níveis. Foi fascinante. Por exemplo, quando eu estava explorando um dos, como chamamos isso de bairros modelo chineses. Esses eram edifícios construídos durante a era maoísta, onde tínhamos o funcionário do partido na entrada, sabe? Verificando tudo, quem morava lá, etc. Eles eram, digamos, casas sociais ou complexos socialistas, e ainda estão lá em Xangai. Mas é claro que de uma forma privada, empresarial, certo? E muitas pessoas que ainda saíram. Elas se lembram dos anos 60, dos anos 70, elas se lembram do início das reformas lá no final dos anos 70. E agora eles falam com muito orgulho não apenas sobre Xangai, que é uma grande metrópole. A infraestrutura é absolutamente impressionante, o quão eficiente e impecável tudo é, em termos de metrô, em termos de ônibus elétricos, em termos de todos esses elétricos verdes, impostos que você cobrará do Alipay. Você paga, você ganha um DD no Alipay. 3, 4 minutos depois, você tem um táxi impecável, limpíssimo, um motorista impecavelmente vestido, etc. Então, a infraestrutura é incrível. Absolutamente incrível, e tudo funciona em todos os lugares da cidade. Então, é uma das grandes metrópoles mais eficientes do planeta. Bonita também porque muitas das atrações de Xangai foram reconstruídas. Há parques maravilhosos em todos os lugares. É uma cidade verde. Há parques por todo o lugar. Tipo, você sabe, eu estava em um lugar muito privilegiado. Eu estava na Torre Jinmao. Há 3 grandes torres em Pung, do outro lado do rio Hong Kong. Jinmao é uma torre Art Deco inaugurada no final dos anos 90. Depois, há o grande que está por aí, que parece o Centro Financeiro Mundial, bem na nossa frente. Então, do meu ponto de vista, eu estava no centro dos negócios na China. Não apenas em Xangai, mas na China. E de lá, se você for, por exemplo, um dos nossos jantares de negócios foi no restaurante Neugu Xingjie, no Centro Financeiro Mundial, e era um negócio de uma grande empresa chinesa, ligada também aos negócios europeus. Então foi fascinante conversar com todos esses executivos e representantes de vendas. Estamos falando sobre comércio, mas obviamente também estamos falando sobre tarifas. Mais uma vez, o consenso. Agora é isso. É a nossa vez. Nós estamos no comando deste show. E não vamos deixar um bando de bárbaros ditar as regras para nós. Temos parceiros no mundo todo. E algo que quando você discute com eles realmente apreciam. Eles não sabem os detalhes. Quando dizemos a eles, olhe, você tem apoio na América Latina, você tem apoio na África, você sabe muito.
Bem que tem apoio em todo o Sudeste Asiático, seus vizinhos no Sudeste Asiático, então seu apoio é quase global e até mesmo os europeus estão olhando para você e dizendo, oh merda, vamos precisar enviar uma delegação de alto nível para a China. Na verdade, eles farão isso em junho ou julho e vamos fechar um novo acordo comercial, um novo acordo comercial UE-China, isso vai acontecer por causa das tarifas também, então. O clima como um todo era imensamente impressionante e eu tive essa distinta sensação, impressão e certeza da parte deles de que agora somos a linha de frente da resistência global em termos de comércio e em termos de diplomacia contra esses bárbaros e o mundo também está conosco. Isso em termos da atitude chinesa nas relações internacionais Nima e todos. Vocês isso é incomparável agora eles olham para seu comércio financeiro poder econômico eles dizem quem somos nós para ficarmos deitados quando esses bárbaros sangrentos tentam nos derrotar você sabe, de jeito nenhum, não mais então uau. E você sabe ontem por exemplo como eu estava olhando para o começo de toda essa estratégia de um ponto de vista chinês. Eu morei na Hollywood Road por um tempo, que fica aqui perto, a uns 20 minutos de caminhada de onde eu estou. Estou no centro de Hong Kong e a Hollywood Road foi a primeira estrada de Hong Kong construída pelos britânicos. E você sabe por que construíram essa estrada? Porque alguns anos antes eles desembarcaram em um trecho da ilha que eles chamavam de possessão. Então o caminho que levava a Hollywood Road era chamado de Possession Street. Foi aqui que o Império Britânico tomou posse da ilha de Hong Kong. Nunca mais algo assim acontecerá. Mesmo metaforicamente, Nima. É um marco muito, muito importante. Tirei uma foto da placa de Hollywood com as datas, como eles pousaram, quando construíram a estrada e tudo mais, e imediatamente me conectei com minha experiência em Xangai nos dias anteriores. Não haverá outro século de humilhação. Eles aprenderam a lição histórica e agora sabem que podem reconectar as cadeias de produção, o sistema de relações comerciais, tudo. E se eles tivessem, se esse famoso desacoplamento da economia americana tivesse que acontecer, tanto melhor para eles. Eles não se importam mais. Tudo isso não tem paralelo no século XXI. Imagine o fantasma de Deng Xiaoping quando ele iniciou aquelas reformas em 1968 se ele soubesse que chegaríamos a esse ponto tão rápido. Ainda estamos em 2025, o que é muito, muito cedo. O plano de Deng Xiaoping para que a China se torne uma sociedade de renda média muito estável e com alcance global é 2049. Estamos na metade do caminho e a China já está lá. Pepe, quando você olha para a economia da China, você a encontra de alguma forma no meio da economia privada e temos o governo controlando tudo. Qual é mais poderoso? O governo é o socialista, o comunista ou o privado? É uma mistura de tudo, Neva. Digamos que ainda temos empresas estatais que são espécies imensamente poderosas, especialmente em setores estratégicos da economia chinesa. Temos parcerias público-privadas. E temos enormes empresas privadas como a ANT e Jack Ma, que são tão poderosas quanto um conglomerado de empresas estatais. É este, digamos, o ponto crucial do socialismo com características chinesas. Pode-se dizer que, até certo ponto, às vezes parece neoliberalismo com características chinesas. Então, na verdade, é uma mistura dos dois. Obviamente, todos os principais setores estratégicos da economia chinesa sempre serão administrados por empresas estatais. Não há dúvidas sobre isso. Mas há
Nichos aqui e ali onde há concorrência de todos os lugares. Sem problemas. E aqui em Hong Kong é ainda mais interessante. É muito difícil dar uma definição concisa de Hong Kong em relação à China. Hong Kong costumava ser intermediário até a transferência em 1997 e, mesmo nos primeiros anos após a transferência em 1997, o intermediário entre o Ocidente e a China, os negócios tinham que passar por Hong Kong. Não mais. As empresas ocidentais vão direto para a China para fazer negócios na China. Eles vão para Guangzhou, eles vão para Xangai, eles vão para Pequim e Shenzhen Rio Norte, eles vão diretamente para Sichuan. Eles não precisam mais de Hong Kong. O que Hong Kong vende muito bem são muitos serviços financeiros, propaganda, relações públicas, poder suave, marketing, fotografia. Muito mais do que negociações específicas. E claro que este é um porto de classe mundial, mas não é mais o porto número 1 na China. O porto de Xangai tem mais movimento e movimenta mais carga do que o porto de Hong Kong, o que por si só é impressionante. É incompreensível. Este porto é um monstro. Mas é ótimo porque você tem cargas do mundo inteiro vindo para cá para se abastecer de produtos chineses, especialmente da costa leste e da província de Guangdong, e depois atravessando o Pacífico e indo para outras partes do oeste também. Mas isso não era tão importante quanto era até alguns anos atrás. Então o que o governo chinês estava pensando é que precisávamos integrar Hong Kong ao sul da China, a província de Guangdong e aos nossos vizinhos aqui ao norte. E eles criaram o fabuloso conceito de uma grande área da Baía. É assim que você qualifica 10 cidades no delta do Rio das Pérolas, mais Hong Kong, incluindo Macau e Zhuhai também. A famosa ponte de 50 quilômetros de Hong Kong a Zhuhai foi inaugurada há apenas alguns anos. Portanto, este será um enorme polo de desenvolvimento para o sul da China num futuro próximo. O problema é que algumas das elites aqui em Hong Kong são muito atlantistas e muito ligadas aos interesses ocidentais para isso. Então é um grande problema para o governo chinês convencer esses oligarcas, e eles são oligarcas de fato. Então olhe, seu futuro não está no Ocidente. Seu futuro faz parte da China. Vocês são uma região administrativa especial da China e são chineses e têm sido chineses desde a transferência de poder em 1997. Então, superem isso. Você sabe, muitos deles não superaram isso até 2019, quando houve uma revolução colorida aqui muito séria, e naquela época, quando vim cobrir a Revolução da Capa, eu estava viajando, então voltei aqui para cobrir especificamente e desvendar os mistérios da Revolução Colorida aqui. Então um dia sentei-me com um dos membros da velha aristocracia em Hong Kong, que eu conhecia desde os tempos da transferência de poder nos anos 90 e era muito importante de Xangai por causa da riqueza não apenas cultural, mas também das conexões internacionais e até mesmo das muitas ramificações do comércio em Hong Kong. A riqueza veio muito mais de Xangai do que do Guangzhou, da província de Guangdong, dos vizinhos e até mesmo dos próprios habitantes de Hong Kong. Portanto, o papel de Xangai na explosão de Hong Kong é absolutamente essencial. Algumas das famílias mais importantes aqui são de Xangai, sabia? Então ele me disse, olha esses, ele não usou bárbaros, ele disse, esses malucos, esses pacs estão destruindo minha cidade. Nós construímos a riqueza da cidade e agora os americanos com seus pistoleiros estão tentando destruí-la. Não deixaremos isso acontecer. E não foi exatamente isso que aconteceu depois. A Revolução Colorida foi reprimida.
impiedosamente pelo governo de Hong Kong, com a ajuda também da inteligência chinesa. Eles montaram uma célula de inteligência em Shenzhen, do outro lado da fronteira. Eles monitoraram todos os líderes da Revolução Colorida. Eles fizeram a conexão entre esses líderes e a embaixada americana aqui. Então foi uma operação de inteligência muito sofisticada e então eles destruíram a liderança. Mas isso foi apenas alguns anos atrás. Então Hong Kong ainda está se recuperando disso. Depois disso veio a Covid. Então agora Hong Kong é o começo da recuperação e agora eles têm que se concentrar em ser esse polo especial da área da Grande Bahia em termos de desenvolver ainda mais toda essa região sul da China, região sudeste da China e vender sua expertise para Xangai, para Pequim, para o governo chinês, para que eles possam aplicar as melhores técnicas, especialmente de marketing e soft power, etc., para o benefício da China, de modo que haja um relacionamento intrincado, mas é muito complexo, Nima, muito complexo, e você sente isso quando se muda de Xangai e vem para cá, são praticamente dois universos, sem mencionar que eles falam cantonês, que é outro universo linguístico e outra maneira de pensar completamente diferente. E é claro que as pessoas do Sul, os cantonesas do Sul e especialmente os cantonesas de Hong Kong, sempre têm uma certa aversão em relação ao Norte. Quando me refiro ao Norte, não a Xangai, mas a Pequim. Portanto, a relação entre Hong Kong e Pequim é muito complexa. A relação entre Hong Kong e Xangai é muito mais fácil, especialmente porque a geração de Xangai está aqui e tornou a cidade rica, certo? Então esta é uma breve explicação para todos vocês sobre as complexidades internas da China. Mas agora, por exemplo, hoje eu estava lendo o Seoul's China Morning Post, que foi meu jornal local por muitos anos, e mesmo quando você lê as colunas de opinião, você vê que agora temos que nos recompor porque os americanos estão atacando todos nós, inclusive nós, aqui em Hong Kong. E não importa que os americanos estejam presentes aqui em Hong Kong. Hong Kong também é uma cidade americana em muitos aspectos. Mas agora, as pessoas que administram os negócios aqui e os oligarcas que administram os negócios em Hong Kong precisam começar a pensar estrategicamente em termos de serem essencialmente chineses. Eles não são mais Hong Kong separada da China. Então essa é uma das grandes mudanças dos últimos dias e semanas. E quando ela vai ligar? Nunca. Você. Tenho certeza de que você entendeu a definição oficial do Ministério das Relações Exteriores. Certo? Um bárbaro que impõe tarifas. Nunca pode esperar que a China tome uma decisão. Esta é a posição oficial do Ministério das Relações Exteriores em Pequim. E nesses últimos dias eles têm dito mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais diplomaticamente, mas isso não mudou. Por que isso não mudou e por que não mudará? Porque a China estava preparada para isso. E não estava preparada desde o início do Trump 2.0, desde o início do Trump 1.0. Lembro-me muito bem que naquela época eu ainda trabalhava para o Asia Times, sediado aqui em Hong Kong. Então eu estava vindo para cá. Eu estava entre a Ásia, o Sudeste Asiático e Hong Kong o tempo todo, e indo para a China também. Então, quando Trump lançou as primeiras tarifas contra a China, os chineses já esperavam por isso antes mesmo de Trump chegar ao poder. Então, agora isso é uma repetição. Então eles estão ainda mais preparados agora, Nima, para o replay. Eles construíram suas conexões internacionais especialmente com os vizinhos do Sudeste Asiático, a Associação ASEAN 10, as nações do Sudeste Asiático, as 10 nações da Ásia Central, com a América Latina com a África. Então você sabe que eles têm uma rede global, digamos, de amigos da China, que é uma mistura de organizações multilaterais e contatos diretos do governo chinês. Então,
Colocamos tijolos na mistura, é claro que temos a organização da Corporação de Xangai. Temos os membros das novas rotas da seda da iniciativa Cinturão e Rota. Mais de 150 nações são parceiras oficiais da iniciativa Cinturão e Rota. E temos missões. Missões comerciais e missões diplomáticas do governo chinês indo para todos os lugares. Onde estava Xi Jinping na semana passada? No Sudeste Asiático. Ele visitou 3 nações muito importantes do Sudeste Asiático: Malásia, Vietnã e Camboja. Camboja e Vietnã foram duramente atingidos pelas tarifas americanas. Há muito investimento estrangeiro direto da China no Camboja. Então, eles ajudarão os cambojanos. Vietnã, a mesma coisa. O relacionamento entre Hanoi e Pequim agora é muito bom, pela primeira vez em, eu diria, séculos. Sério, você sabe, e eles sabem que um ataque à China é um ataque ao Sudeste Asiático também. Na Malásia, a mesma coisa. Na Malásia, agora, eles têm a Noir, que é um primeiro-ministro muito bom, muito próximo de Vladimir Putin e também de Xi Jinping. Então, a ASEAN e a China estão construindo uma estratégia juntos para neutralizar as tarifas. Então podemos dizer agora mesmo com certa certeza que Trump já perdeu metade da Ásia. Se você contar a China, se você contar o Sudeste Asiático, essa é a parte mais produtiva da Ásia. Não estamos falando da Índia. A Índia é um caso completamente diferente. E não estamos falando da Ásia Central. A economia é muito menor. E ainda não estamos falando sobre a Ásia Ocidental porque, como vocês sabem, a Ásia Ocidental está atolada na guerra sionista contra todos. Então essa é outra história. Mas a China já venceu as partes econômicas mais importantes da Ásia. É, claro, temos o Irã. E isso é algo que é uma pena que você não venha, Nemo. Sinto muito por isso. Mas estarei no Irã na semana que vem. Então será ótimo para todos nós que iremos ao Irã nos próximos dias ver do Irã não apenas todas as questões relacionadas à economia doméstica, programa nuclear etc., mas também as relações entre Irã, China e Rússia, e como o Irã, China e Rússia estão todos sob sanções, tarifas, o que você quiser. Então agora há uma frente entre esses 3 principais tijolos para neutralizar os americanos em todos os níveis: geopolíticos, geoeconômicos, comerciais, financeiros etc. Então, obviamente, o Irã para a China é uma questão de segurança nacional porque o Irã é um dos principais fornecedores de energia para a China e o Irã é um membro das novas estradas doentes também, e o Irã é uma das encruzilhadas para as exportações da China, indo para a Ásia Ocidental e depois para a Europa. Portanto, o papel do Irã é imensamente importante na China e seria ótimo conversar sobre isso com os iranianos. Bem, como você pode ver, tudo isso é interligado. Você sabe que se há um aspecto positivo dessa demência tarifária, é que ela serviu para solidificar diferentes níveis de união e cooperação entre a maioria das nações asiáticas e a maioria das nações do sul global. Podemos até começar a falar sobre uma espécie de frente sul global unida para lutar contra a dimensão imperial. E isso é fascinante porque você sabe quem usou a terminologia Frente Unida dos anos 50, especialmente dos anos 60 até o início dos anos 70. Monte Satum. E agora há um renascimento de Mao na China, o que é um fenômeno absolutamente fascinante. Isso exige que nos aprofundemos nisso e eu gostaria de abordar o aspecto pós-ideológico desse renascimento, não do maoísmo em si, mas dos slogans e previsões de MA. Um deles, por exemplo, que está se revelando absolutamente
Brilhante é que os Estados Unidos são um tigre de papel. Agora, todo mundo na China, até mesmo no TikTok, está dizendo que os Estados Unidos são um tigre de papel ainda maior do que eram nos anos 60 e 70. O conceito é brilhante. É um tigre de papel e é tarifa desesperada. A demência é um sinal de desespero de um império desesperado. De um tigre de papel. Não é mais um tigre de verdade. E quando você vê diplomatas no Ministério das Relações Exteriores em Pequim usando essa terminologia do tigre, algumas variações dela, isso é absolutamente fascinante. E ele aponta para esse contínuo na história chinesa onde não é possível simplesmente apagar o maoísmo. Sem chance. Sem o maoísmo não teria havido industrialização da China, sem os erros envolvidos, todas as tragédias envolvidas. Sabemos que isso incluiu a Revolução Cultural, mas depois aproveitamos isso para começar a construir as reformas e começar a construir o renascimento da China como uma grande potência comercial. Então esse contínuo é absolutamente fundamental. Então, quando você vê uma suposta análise da China feita por esses supostos especialistas chineses absolutamente patéticos nos think tanks dos Estados Unidos, eles perderam o ponto completamente. Absolutamente. Mais uma vez, não se trata de defender os excessos do maoísmo. Não tem nada a ver com isso. Mas temos que ver o que Mao tinha em mente em termos de transformar uma nação de camponeses em uma potência industrial. Até que ponto ele teve sucesso e até que ponto isso foi, digamos, a pedra filosofal para Deng Xiaoping pegá-la e dizer: ok, agora é nosso impulso começar a desenvolver um produto para agir como capitalismo produtivo com socialismo. Digamos, socialismo produtivo com algumas características capitalistas. Claro, você sabe, voltar ao que éramos antes, sempre fomos uma grande potência comercial. Então está tudo lá, você sabe, é uma sequência e agora 11. Jinping, que em muitos aspectos olha para Mao, aprende lições com Mao e reaplica essas lições com uma terminologia diferente, mas com a mesma ideia, e a ideia básica é uma China sólida e estável, com conexões no mundo todo, como um poder diplomático, geopolítico, geoeconômico, financeiro e comercial confiável e com impulso estável. Você consegue imaginar? Isto é o que se chama de visão para um Estado Nima. É enorme. É enorme. Tem muitos problemas. Por exemplo, estou lendo este livro agora. Então, não estou promovendo este livro. Pelo contrário, quero destruí-lo por escrito. Foi escrito por dois caras chineses, atlantistas, da Escola de Estudos Orientais e Africanos em Londres, que é basicamente I6. Tenho muitos filhos de amigos dos meus estudos na SSOA e eles estão basicamente tentando pintar China em como um novo MA, o que é uma besteira total. Então o que eu quero fazer é terminar de ler este livro que é interessante para fins financeiros. Você não pode encontrar este livro em Xangai. Encontrei-o aqui na minha livraria favorita em Hong Kong. Isso é ótimo porque você sabe que precisa saber o que o inimigo está pensando. E o inimigo, neste caso, são os acadêmicos chineses que trabalham no Ocidente. Ainda há muitos, e alguns deles são influentes. E alguns deles só leem a si mesmos. Em uma bolha. Então vemos páginas de opinião nos grandes jornais, como o Financial Times ou Washington Post ou qualquer outro jornal influenciado por essas pessoas, e são análises muito equivocadas. Então comprei o livro para lê-lo e depois desconstruí-lo. Mas as provocações por trás disso são de chineses que não entendem o que ela está tentando fazer na China. E entender que não apenas, por exemplo, você aprende mais em uma semana em Xangai do que em 10 anos em qualquer universidade ouvindo
empresários, acadêmicos, doutorandos. Por exemplo, eu tive um debate que não foi um debate, tivemos um seminário com o professor Jevei na Universidade Fudan. Professor Jevei, grande amigo. Ele é o idealizador da noção da China como um Estado civilizacional. Então tivemos um seminário discutindo a parceria estratégica entre Rússia e China e depois tivemos uma mesa redonda com alunos de doutorado. Éramos eu e 4 alunos de doutorado e então imediatamente eu disse, vamos abrir para o público e as perguntas dos alunos de doutorado no público, nossa, melhor do que qualquer coisa que você lê na mídia ocidental sobre a China no mais alto nível. Em diferentes disciplinas, você sabe, não necessariamente apenas relações internacionais e ciência política, doutorados de tudo, vendo desde expertise técnica e disse, então você aprenderá mais com uma interação como essa do que lendo 10 livros como este, entende? Mas é claro que você tem que fazer comparações o tempo todo. E Hong Kong é boa para isso, especialmente quando você vem da China. Você passa algum tempo na China, vem para Hong Kong e então pode comparar a maneira extremamente ocidentalizada de ver a China em Hong Kong com a China real que você acabou de ver. Bem, foi isso que eu fiz nas últimas 2 semanas. Sabe, você aprende sem parar. Como eles veem os 2 conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Eles realmente veem isso como uma guerra contra eles ou como uma guerra regional, um conflito regional que não influencia muito a China. Eles veem anima essencialmente como, digamos, uma entrada no menu contra uma guerra maior contra eles no futuro. Isto é absolutamente essencial. É assim que o Pitguru vê a situação. Essa é a maneira como eu diria que alguns dos melhores acadêmicos cantam Remin. Etc. veem isso, e isso se resume quase a eu não diria um nível popular, mas ao nível de um cidadão bem informado. Em uma cidade grande como Xangai, com acesso a excelentes discussões nas mídias sociais, no Weibo, nos chats de diferentes canais, só para dar uma ideia. Os números são impressionantes. As pessoas da Guancha me disseram que eles têm vários canais em várias plataformas. Então, não é só o site. O site é apenas uma pequena parte de algo maior. Sabe, eles me disseram que quando você soma as visualizações que eles têm em todos os seus canais, todos os subcanais, diferentes plataformas, eles alcançam 200 milhões de pessoas e essa é uma mídia. Então, é absolutamente incompreensível. O regional e eles discutem tudo. A seção de comentários no Guancha está fora do ar. É fabuloso. É realmente muito bom. E eles discutem com muito mais profundidade do que se você lesse a seção de comentários do Sol China Morning Post aqui. Muito, infinitamente melhor. Você sabe, e eles também são autocríticos. Não são apenas pedidos de desculpas do Partido Comunista e nem autocrítica. Então isso é muito importante. Então, em termos da guerra, a posição oficial do Nós estamos falando da união entre 2 instituições de grande visto de Pequim versus a guerra na Ucrânia é um assunto muito delicado. Ok, uma segunda abordagem a sua pergunta. Por exemplo, eu estava lendo a análise do Coronel Zobo. Muito famoso, baseado em Pequim. Eu o conheci em Astana há mais de um ano no Fórum em Astana. Tivemos uma conversa maravilhosa, rapazes extremamente afiados, extremamente inteligentes, e seu último anúncio é basicamente muito radical sobre a Rússia. Ele está basicamente dizendo que em 3 anos a Rússia não conseguiu vencer uma guerra contra a Ucrânia, o que é tecnicamente correto. Claro, o texto não entra em detalhes sobre o motivo pelo qual a Rússia escolheu lutar a guerra dessa maneira. Não chega lá. Ele apenas vai até o que é óbvio e está na nossa frente. E ele propõe uma
Solução: se houver um cessar-fogo, em termos de ter uma força de manutenção da paz. Ele propõe que a China lidere a força de manutenção da paz, o que é algo extraordinário, pois pela primeira vez teremos um enorme contingente chinês em um dos pontos mais críticos do mundo como uma força de manutenção da paz, coordenando com outros membros. É uma ideia muito interessante. Se ele escreve isso porque as pessoas lá em cima, sabe, ele tem uma linha verde para escrever algo. Assim porque é influente e vai circular muito. Mas a maioria dos intelectuais chineses prefere ver isso, é claro, como se a Rússia tivesse suas próprias razões para o SMO. A metodologia deles é algo estritamente russo. Os chineses não necessariamente usariam a mesma metodologia, mas eles entendem que a Rússia teve que iniciar o SMO porque eles estavam sob pressão total e haveria uma blitzkrieg da OTAN contra Donbas. Então eles entendem a motivação, certo? Quanto a como a China deve apoiar a Rússia, eles não entram em muitos detalhes, porque esse é um assunto muito delicado na China. Muitas pessoas dizem que a China deveria ser mais enérgica no apoio à Rússia e, ao mesmo tempo, muitas pessoas influentes dizem que não, que deveríamos ficar totalmente fora disso, e porque isso está em termos de nossos parceiros no hemisfério sul, muitos não entenderiam se fôssemos mais enérgicos, mas é um assunto extremamente delicado e não temos, eu diria, uma visão consensual como agora temos uma visão consensual em todo o espectro da sociedade chinesa, visto que as tarifas americanas são uma situação completamente diferente.